Olá, gente, tudo bem? As atenções do mundo da oncologia se voltam anualmente, no mês de junho, para um congresso que é promovido pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a ASCO. Esse congresso que acontece nos Estados Unidos e mostra o que há de novo e o que há de promissor no diagnóstico, no tratamento e também na prevenção do câncer, que é um conjunto de doenças que é responsável por quase de 10 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. Bom, nesse congresso, se discute, se apresentam pesquisadores, profissionais da saúde que vêm de todos os cantos do planeta. E os oncologistas do Hospital Sírio-Libanês, que é referência no tratamento de câncer no Brasil, estão aqui no estúdio comigo para trazer os destaques da ASCO e também nos contar o que há de mais moderno, o que há de mais avançado no diagnóstico e no tratamento do câncer. Bom, aqui comigo o Dr. Gilberto de Castro Júnior, que é oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, especialista em câncer de pulmão e também em câncer de cabeça e pescoço. E também o Dr. Rodrigo Munhoz, que é oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, especialista em tumores de pele. Esse podcast é uma parceria entre o Estadão Blue Studio e o Hospital Sírio-Libanês. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui com a gente. Doutor Gilberto, queria começar com o senhor, O Congresso tem por hábito apresentar ali uma série de pesquisas, científicas relacionadas ao câncer. Quando a gente pensa no câncer de pulmão, que é o segundo câncer mais comum entre os brasileiros, não sei se as pessoas têm esse conhecimento, o que há de novo em relação a tratamentos, e que foi discutido no Congresso da ASCO e que você pode trazer aqui para quem está assistindo a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. E acho que o mais importante até, acho que é uma coisa boa da gente mencionar, mais importante além de ser o segundo câncer mais frequente aqui no Brasil, é o câncer que mais mata no mundo. Tá? A gente está falando de 1,8 milhões de mortes por câncer de pulmão no mundo por ano. Tá? Isso é o tamanho de uma metrópole grande do Brasil. Tá? E acho que uma coisa que a gente nunca pode tirar do nosso radar é que o principal fator de risco ainda é a questão da exposição ao cigarro. Tá? Inclusive, eu já vou adiantando para você o seguinte fato. Tá? Por questões que ainda a gente não sabe a resposta, provavelmente está mudando um pouco a epidemiologia dessa doença, porque a gente está vendo que a mortalidade por câncer de pulmão se mantém, enquanto as pessoas estão diminuindo o hábito do tabaco. Então, existe esse movimento de se fumar menos e as mortes se mantêm. Então, o que está acontecendo? Provavelmente existem outros fatores de risco que estão emergindo e que a gente ainda não conhece muito bem. Existem algumas evidências de que, por exemplo, poluição atmosférica, ou seja, viver em grandes cidades, é um fator de risco importante para câncer de pulmão. Nesse congresso que você está falando aí, que a gente acabou de voltar lá de Chicago, nós tivemos uma sessão, por exemplo, somente dedicada a câncer de pulmão em jovens. Pessoas abaixo de 40 anos. Que era uma coisa muito excepcional e hoje em dia a gente consegue fazer esses diagnósticos e a gente, que nem eu acabei de explicar, a gente não consegue medir adequadamente ainda, porque graças a Deus isso ainda é raro, mas que esses casos estão aparecendo, Então, novos fatores de risco estão emergindo. Respondendo a sua pergunta aí do que tivemos de novo nesse congresso, eu ressaltaria 2 pontos importantes. O primeiro ponto é que se sedimentou a importância do diagnóstico molecular do câncer do pulmão. O que é isso? Quando a gente suspeita de câncer em um paciente, o diagnóstico definitivo vem de uma biópsia. Pode ser no pulmão, pode ser na pele, pode ser em qualquer outro órgão. Reconheceu-se, isso já faz aí 10, 15 anos, a heterogeneidade molecular desses tumores. O que é isso? Cada tipo de câncer de pulmão, provavelmente em cada pessoa, apresenta uma alteração no DNA, lá no código genético lá das células do tumor, que é específica daquele paciente. E para cada uma dessas alterações, eventualmente a gente dispõe hoje em dia de drogas que são capazes
de inibir proteínas que aparecem de forma anômala e que estimulam o crescimento desses tumores. Então, nós tivemos, por exemplo, na principal sessão desse congresso, a apresentação de um trabalho onde pacientes com tumores de pulmão, que a gente fala localmente avançados, tá? O que é isso? É o tumor, ele ainda está na região do tórax, entretanto, esses pacientes não são mais candidatos à cirurgia. E, normalmente, a gente trata como isso? Com associação de rádio e de quimioterapia. Mostrou-se nesse congresso que, após quimiorradiação, o uso de um medicamento que se chama osimertinib, depois desse processo de quimiorradiação, diminui a chance da doença voltar. Uma ótima notícia. Então, a gente não sabe ainda o impacto disso em sobrevida a longo prazo. Isso o tempo nos dirá. Mas isso foi uma ótima notícia. Um segundo ponto, ainda reconhecendo a heterogeneidade disso que se agrupa como câncer de pulmão, foi um segundo trabalho que também foi apresentado nesta mesma sessão, que mostrou-se que para um tumor que é bastante agressivo, que se chama câncer de pulmão de pequenas células, quando ele está localizado no tórax, sem metástases à distância, sem aparecimento de tumores em outros órgãos, como fígado, ossos, cérebro, etc. A hora que você pega, trata com quimio e radioterapia juntos, tá? Mostrou-se que o uso de imunoterapia, ou seja, anticorpos que são administrados na veia e que estimulam o sistema imune do paciente a ir lá e combater o tumor, também conseguiram diminuir a chance desse tumor recidivar e prolongaram a sobrevida desses pacientes versus o que se fazia até então, que é a quimiorradiação e ficar observando. Então, acho que esses dois exemplos, um imunoterapia e o outro do que a gente chama de droga de alvo molecular, tem como ponto comum isso da gente reconhecer que cada tumor em cada paciente é um tumor diferente. Então, quando a gente chega, hoje em dia, é fundamental a gente pegar esse pedacinho de biópsia e mandar para o laboratório para estudar esses aspectos. Para saber qual que é exatamente esse tumor, o nome e o sobrenome dele. Naquele paciente. Queria trazer o Dr. Rodrigo para a conversa. Dr. Rodrigo, quando a gente fala em tumor de pele, a gente logo pensa no melanoma, né? Eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que é o melanoma, por que ele é tão grave e quais são os outros cânceres de pele que podem surgir, que são possíveis. Rita, a gente classifica os tumores de pele em dois grandes grupos. Os muito mais frequentes, tumores de pele não melanoma, que correspondem mais ou menos a 95% dos tumores que nascem da pele, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma de células escamosas. Esses são tumores que, na enorme maioria das vezes, têm uma evolução muito favorável. Você consegue curá-los com cirurgia ou com algumas técnicas locais não cirúrgicas. Em algumas situações eles têm o seu risco, mas eles têm uma chance de cura tão alta e um impacto do ponto de vista de risco de morte tão pequeno que eles nem entram nas estatísticas oficiais de câncer. Quando você pega os tumores mais frequentes, tem um asterisco lá que puxa a observação, excluindo os tumores de pele não melanoma, que na verdade são os cânceres mais frequentemente diagnosticados no mundo todo, mas que felizmente tendem a ter uma evolução favorável. Os outros 5% dos tumores de pele correspondem então ao melanoma, que é um tumor que nasce das células que dão cor para a pele. Elas produzem esse pigmento escuro que chama melanina e por motivos variados se transformam nesse tumor, que também é curável se diagnosticado numa etapa inicial, mas que tem uma biologia um pouco mais desafiadora. É um tumor que tem uma tendência a crescer mais rápido e tem uma chance maior de se espalhar ou regionalmente ou se implantar em algum outro órgão, que é o que a gente chama de metástase à distância. Então a preocupação do melanoma vem justamente desse comportamento biológico, desse desafio que ele oferece por uma tendência a crescer mais rápido e trazer um maior risco de recidiva, de volta da doença. E o que a ASCO trouxe de novidades para esses tumores de pele? O campo dos tumores de pele vem mudando muito rápido e os tumores de pele eles talvez sejam o protótipo para a investigação das diferentes formas de imunoterapia. Essencialmente, quase toda imunoterapia que a gente usa hoje começou pelos tumores de pele, marcadamente pelo melanoma. Os bloqueadores de checkpoints imunológicos ou de correceptores imunes, que hoje a gente usa em vários tumores, eles começaram pelo melanoma. E o momento de uso e os tipos de imunoterapia vêm sendo desenvolvidos justamente para melhorar os resultados dos pacientes. O principal estudo foi um trabalho que foi selecionado para a sessão plenária do Congresso americano. O que é isso? É a sessão onde são apresentados os 4 trabalhos de maior impacto.
E fazia tempo que o melanoma não chegava numa sessão plenária, a última vez tinha sido em 2015, e a gente voltou agora com um estudo que foi muito impactante pelo seguinte motivo. Ele avaliava a imunoterapia antes do tratamento cirúrgico. E por que ele mudou tanto a nossa prática? A imunoterapia é um tratamento que não trata o câncer. Ela, na verdade, estimula o seu sistema de defesa para que ele passe a identificar e combater as células tumorais. Ela foi incorporada no melanoma inicialmente para o tratamento da doença metastática. Funcionou muito bem, mudou a chance de vida no longo prazo desses pacientes e criou, inclusive, a perspectiva de cura para o melanoma avançado, que era uma coisa que a gente não tinha. Como funcionava muito bem na metástase, a gente começou a usar mais cedo na doença. Para pacientes que não tinham metástases, mas nos quais o melanoma tinha se disseminado regionalmente, tinha ido para gânglios regionais, e essa é uma tendência do melanoma. No seguinte modelo, você submetia o paciente a uma cirurgia, tirava todo o melanoma visível, e esse paciente podia estar curado, mas pelo comportamento ainda havia um risco não desprezível de voltar. E aí você administrava então a imunoterapia depois da cirurgia. E se mostrou, isso a partir de 2017, que a imunoterapia dada depois da cirurgia diminuía a chance de volta do melanoma e reduzia também a chance de metástase à distância. Mas no melanoma se propôs que se a gente oferecesse a imunoterapia antes da cirurgia, com o tumor ainda lá, a gente talvez tivesse mais alvo para o sistema de defesa enxergar. A gente conseguisse uma estimulação do nosso sistema de defesa mais eficaz. E a gente tinha pequenos estudos mostrando que isso parecia ser verdade, mas esse trabalho apresentado então na sessão plenária, ele confirmou que a imunoterapia dada antes da cirurgia em pacientes que têm acometimento de gânglios, ela é capaz de induzir um desaparecimento do melanoma numa proporção muito grande de pacientes. E que dar a imunoterapia antes da cirurgia, em comparação ao que era o nosso padrão, que consistia em operar o melanoma e dar a imunoterapia depois, era melhor. E tinha uma vantagem adicional. Eu não só conseguia resultado melhor dando a imunoterapia antes, como talvez numa parcela de mais ou menos 60% dos pacientes, eu parasse no tratamento pré-operatório. Porque esses pacientes recebiam 6 semanas de imunoterapia e se depois da cirurgia não tivesse tumor residual naquilo que você tirou, você operava o que se via e mandava para o patologista. E o patologista dizia se tinha tumor ou não. Nesses pacientes nos quais não tinha tumor residual, ou seja, que só a imunoterapia havia eliminado o melanoma, a chance de cura ou de ausência de volta da doença era muito alta. E esses pacientes não recebiam nenhum tratamento adicional. Então a gente passava a trocar o que é padrão hoje, que é a cirurgia em 1 ano de tratamento, em 60% dos pacientes por um tratamento tão curto quanto de 6 semanas de imunoterapia, apenas com uma chance de sucesso muito alta. Uma dúvida que eu acho que todo mundo está escutando deve ter, né? A partir do momento que vocês assistem ali na plenária essas novidades, com quanto tempo vocês podem começar a aplicar, e essa pergunta vale para os dois, começando pelo Dr. Rodrigo, quanto tempo você pode aplicar isso na tua prática clínica aqui no Brasil? Rita, isso depende muito do tipo de estudo e da droga que está sendo investigada. Às vezes é uma droga experimental que ainda não está aprovada para uso clínico. O que isso quer dizer? A gente não consegue simplesmente sentar no nosso consultório e prescrever aquele medicamento. Ela ainda precisa passar por algumas esferas de aprovação para que a gente possa usá-la no nosso dia a dia. O que é interessante desse estudo da imunoterapia que eu citei é que a imunoterapia já faz parte do nosso dia a dia. O que a gente está fazendo basicamente é mudar o momento de uso. E aí a facilidade para incorporar isso ao nosso dia a dia e passar a usar essa técnica já no dia seguinte é muito maior. Uhum. Então esse é um estudo que tem um impacto adicional por isso. A gente não está aumentando o custo, na verdade a gente esteja reduzindo o custo porque eu estou tratando menos o paciente. Eu estou oferecendo uma chance de reduzir a probabilidade de volta do melanoma enorme, e eu estou usando ferramentas que a gente já aprendeu a usar nesses últimos anos e que já estão disponíveis. No Brasil, infelizmente, ainda só para aqueles pacientes que têm acesso à saúde suplementar, não são técnicas amplamente disponíveis através do SUS, mas através de diferentes frentes, naturalmente uma preocupação central é como garantir um maior acesso a essas coisas que vêm mudando a história de diferentes doenças. Mas isso nem sempre é assim, acho que o Gilberto pode complementar com outros exemplos em que vem o estudo e a gente fica com aquela sede, aquela vontade de poder usar aquilo o quanto antes, mas ainda vai um tempo. A questão aí, Rodrigo, eu tenho que concordar com você, porque tudo aí provavelmente passa por uma questão regulatória, né? A gente está falando, infelizmente, de tratamentos de custo elevado, de dinheiro, tá? E, apesar
nesses 2 casos que eu citei, uma droga osimertinib e a outra durvalumab, as 2 drogas estão aprovadas aqui no Brasil para outros cenários. Agora, eventualmente, para esses 2 cenários que eu acabei de comentar aqui, após quimiorradiação no tumor localmente avançado com a tal da mutação do EGFR e depois da quimiorradiação no câncer de pequenas células localizado, essa aprovação ainda não consta em bula. Então, ainda demanda algum tempo para que essa indicação apareça na bula da medicação aqui no Brasil, o que daí sim nos autoriza, não é, a prescrever isso com maior tranquilidade. Né? As drogas já existem aqui, já são utilizadas em outros cenários. Doutor, tem um exemplo, eu ia puxar aqui de um exemplo de algo muito animador, mas que a gente ainda não consegue usar no nosso dia a dia. Na ASCO também foi apresentada uma atualização de um estudo que combina imunoterapia com uma vacina de RNA recombinante. Para? Melanoma. Então o estudo era feito da seguinte forma: os pacientes, naquela mesma população que eu descrevi, que tivessem envolvimento de gânglios, eles eram aí sim submetidos à cirurgia e metade, na verdade 1/3 dos pacientes, eles recebiam só a imunoterapia padrão preventiva, com uma classe de medicamentos que são os agentes anti-PD1, ou recebiam esse mesmo agente anti-PD1 mais uma vacina, que era feita da seguinte forma: você extrai o tumor, processa esse tumor e por técnicas que incluem aí a inteligência artificial para a seleção de potenciais alvos, você faz uma espécie de um extrato de proteínas que passam a ser reconhecidas pelo sistema de defesa. Então você monta uma vacina individualizada que é construída a partir do tumor que o paciente desenvolveu. E no outro braço do estudo, os pacientes recebiam essa vacina junto com a imunoterapia. E o que se viu foi que, combinando a vacina com a imunoterapia padrão, a gente conseguia reduzir ainda mais a chance do melanoma voltar. O problema, essa não é uma técnica que a gente ainda tem acesso, e ela está sendo validada em estudos maiores. Então essa é uma vertente que eu não consigo passar a usar a partir do dia seguinte. Mas aí vem uma boa notícia: esses estudos que estão avaliando em populações maiores, em mais pacientes, a combinação de imunoterapia com vacinas, estão inclusive abertos em alguns centros aqui no Brasil. Isso então a gente passa a ter acesso através da pesquisa clínica, que é uma outra forma de ter um acesso mais precoce a terapias que talvez estejam um pouco distantes do nosso dia a dia. E esses pacientes podem participar dessas pesquisas clínicas se não tiver mais nenhum protocolo aprovado para eles? A questão de participar da pesquisa clínica, precisa a primeira coisa ver se o que se oferece em termos da pesquisa é o melhor tratamento para aquele paciente, que eventualmente não é. Agora, e eu queria completar isso que o Rodrigo está falando, é essa alternativa de você desenvolver uma vacina para você mesmo, porque para outro paciente a vacina é outra. É altamente personalizado, exatamente, né? Tá? Isso também está sendo feito em câncer de pulmão. O estudo está aberto aqui no Brasil também, tá? Para câncer de pulmão quando é operado, né? Para tentar diminuir a chance desse tumor voltar e aumentar a chance de cura do paciente. Isso mostra, Rita, como hoje em dia, para onde caminha o tratamento do câncer, ou seja, algo para aquele paciente. Antigamente, né? Você tinha aquelas linhas de tratamento que você usava achando que a doença era a mesma, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não é. Então, esse conhecimento que veio da bancada do laboratório revolucionou o tratamento dos pacientes. O grau de personalização vem aumentando enormemente. O que é interessante dessa técnica, que usa uma técnica que foi a mesma usada em algumas vacinas da época do Covid. Então, esse era um estudo que tinha participação da Moderna, que desenvolveu parte dessas vacinas. É uma plataforma que pode ser replicada em outros tipos de tumores. Então, isso está começando com o melanoma, mas a gente tem os estudos abertos em câncer de pulmão. A gente pode usar num câncer de pâncreas, num câncer coloretal. Basicamente, você precisa de uma amostra do tumor, de um processamento dessa amostra, tentando selecionar alvos por algoritmos específicos que sejam mais fáceis para o sistema de defesa reconhecer. E aí você transforma isso numa vacina que pode redirecionar a resposta imunológica do seu organismo contra o câncer de uma forma extremamente personalizada, extremamente individualizada. Doutor Gilberto, o doutor Rodrigo falou dessa questão da imunoterapia em melanoma, né? A imunoterapia é um tratamento muito utilizado para câncer de pulmão, né? O senhor falou um pouquinho que tem na ASCO, mas o que tem de novo em tratamentos para câncer de pulmão?
além da imunoterapia? Bom, acho que ainda continuando nessa questão da imuno, só queria adicionar que enquanto na maioria dos tumores a imunoterapia entra num cenário onde a doença já é metastática, ela está espalhada pelo organismo, que a gente quer tratar esse paciente para ele viver mais, e a cura é rara, a gente agora está vendo que aplicada mais cedo, o Rodrigo mostrou um exemplo, e no pulmão isso também está acontecendo, nos pacientes antes de serem operados de câncer de pulmão, já receber imunoterapia, na maioria das vezes em combinação com químio também, e operar depois. Antes a imunoterapia vinha como Vinha depois, último... depois quando recidivava, quando já estava metastático. Agora não, a gente quer aumentar a chance de cura, a gente quer que as pessoas fiquem curadas e vivam mais. Então, a hora que você pega hoje, o paciente descobre que tem um câncer de pulmão e sabe-se que ele tem que ser operado, opa, vamos ver se ele é um bom candidato a receber um tratamento neoadjuvante, que é o termo que é utilizado antes de operar. Isso se sabe que tem impacto em termos de diminuir a chance de recidiva do tumor. Este também não é um sapato que cabe no pé de todo mundo, isso precisa de alguma personalização. Voltando ao que você perguntou em termos de novidades fora da imuno, eu vou citar um exemplo, que é tem um tipo raro de câncer de pulmão que tem uma alteração num gene lá, num pedacinho de DNA que a gente chama de gene, que se chama ALK, que eu vou chamar de ALK, para facilitar a pronúncia, tá? Isso é 4% dos cânceres de pulmão, mais frequente em jovem, mais frequente em não fumante, e que a gente está vendo mais, o que vem de encontro àquilo que eu estava falando anteriormente. Apresentou-se nesse congresso um segmento de 5 anos de pacientes tratados com um remédio que se chama lorlatinib, que é um inibidor desta proteína que se chama LK, e mostrou-se que ainda a sobrevida mediana desses pacientes ainda não foi alcançada, tá? Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e com a doença metastática e estão morrendo menos, numa droga extremamente efetiva e, de novo, específica para esses pacientes com o que a gente chama de fusões aí de LK. Então, eu acho que isso vem a reforçar absolutamente essa necessidade de, quando a gente tem um diagnóstico de câncer e o câncer é metastático, que as pessoas chegam para a gente, e dá para entender, bastante chateadas, com a impressão de que, nossa, será que eu vou morrer daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses, Porque doutor? essa palavra metastático tem um peso muito grande, né? Ela é muito forte. Uhum. Então, a gente fala, opa, peraí, vamos entender de novo, dar nome e sobrenome para sua doença, porque nem sempre é assim. Existem os casos com doença metastática que, infelizmente, ainda tem uma sobrevida mais inferior, mas se a gente reconhecer a presença desta proteína aí, a gente sabe que isso é um grande sucesso de tratamento, né? E esses pacientes, eles estão vivendo mais, né? Com esses novos tratamentos que vêm sendo pesquisados e apresentados. Eles também estão vivendo melhor? Essa é uma grande vantagem dos novos tratamentos, tanto no campo da terapia-alvo quanto no campo da imunoterapia. A gente mudou completamente a expectativa de efeito colateral que a gente tinha com químio. Químio, a gente sabia que ia acontecer algum efeito colateral em maior ou menor grau. A queda de cabelo com muitas quimioterapias era universal, queda de imunidade, náusea e vômito. E isso podia acontecer mais em um paciente, menos em outro, mas à medida que você caminhava nos ciclos de quimioterapia, muitos dos efeitos colaterais tendiam a aumentar. Esses novos medicamentos, terapias-alvo, imunoterapias, têm seus efeitos colaterais, mas que são totalmente diferentes daqueles que a gente via com quimioterapia. Com a imunoterapia padrão, por exemplo, e a gente usa imunoterapia como um termo só, mas na verdade é um conjunto de tratamentos, mas falando especificamente das que a gente usa com mais frequência no dia a dia, basicamente o que a gente tem de efeito colateral são inflamações. Afinal de contas, a gente está ativando o sistema de defesa. São doenças autoimunes que a gente desencadeia pelo uso da imunoterapia. Mas que ao longo dos anos a gente também aprendeu a controlar, a gente aprendeu a modular essa resposta imunológica e hoje nós temos diretrizes muito bem estabelecidas para o manejo desses efeitos colaterais imunorrelacionados. Com terapia-alvo, mesma coisa, os efeitos colaterais são outros. Você pode ter
Eventos que às vezes são desagradáveis, como por exemplo, diarreia, algumas drogas-alvo trazem câimbras, a gente sempre fica preocupado com o monitoramento do fígado, do rim, mas habitualmente com um risco, com uma frequência, com um peso em qualidade de vida muito menor do que a gente via com quimioterapia. Então a gente conseguiu... Isso é medido, né, Rodrigo? Isso é medido, isso se mede nos estudos clínicos, especificamente com esse exemplo que eu te dei do lorlatinib, a gente sabe que a qualidade de vida do paciente não se deteriora. Então, imagina a diferença que isso faz. O paciente tem que pegar todo dia, vai lá, toma o seu comprimido e vai tocando a sua vida em paralelo. Os efeitos colaterais são muito manejáveis, coisa que a gente não via com a quimioterapia. Esse é um ponto importante. Você consegue hoje oferecer tratamentos oncológicos para doença metastática com alta chance de sucesso, sem privar o paciente do dia a dia funcionante dele. Ele consegue continuar trabalhando, se for o caso, ou fazendo sua atividade, seu hobby, sua atividade física, convivendo no seu círculo social. Então isso também é muito gratificante. É claro que quando vem um resultado de um exame e a gente vê que o tumor diminuiu, a alegria é enorme, mas fazer isso às custas de um tratamento que permita o paciente continuar com uma vida dele mais próximo do normal, nem sempre é normal, mas mais próximo de, é algo também que nos anima no sentido de incorporar esse tipo de tratamento o quanto antes e para cada vez mais pacientes. Claro que eu não quero diminuir o impacto, né, a importância de um diagnóstico de câncer, né? Mas a gente está com esses novos tratamentos e com essas descobertas caminhando para que alguns cânceres, alguns pacientes vivam com a doença como se fosse uma doença crônica? Mas é exatamente isso. A doença fica crônica. Você vai ter que tomar o seu remédio todo dia, fazer seus exames periodicamente. Como um paciente, por exemplo, que tem diabetes. Sim, sim. Guardadas as devidas, então, diferenças que você já fez alusão a isso, eu acho que é muito importante a gente oferecer esse caminho para o paciente na tentativa de melhorar justamente o impacto terrível que tem nesse diagnóstico na qualidade de vida do paciente. Tá? A ideia é essa. A ideia é essa de tornar isso uma doença crônica, administrável e que a gente, inclusive, e isso é importante estar se falando, que quando a gente fala de cura, é uma coisa, agora a gente precisa lembrar do outro lado, né? E quando trata e o tumor se torna resistente ao tratamento e progride, né? Isto é outra linha que a gente precisa entender e foram várias as apresentações que a gente chama dos mecanismos de resistência aos tratamentos. Como é que a gente consegue, de alguma maneira, atenuar ou reverter essa resistência? Então, isso também é uma linha muito forte de pesquisa que está sendo desenvolvida hoje em dia. Então, o paciente já recebeu uma linha de tratamento, outra linha de tratamento, tá? Qual é o melhor tratamento depois que ele já foi tratado, né? E é por isso que é muito importante que esses pacientes entrem em programas de pesquisa clínica para a gente tentar responder essas perguntas o mais rápido possível. Costumo falar que o paciente com câncer tem pressa, né? Muita pressa. Então, eu iria além nessa comparação com doença crônica hoje. Claro, em cenários específicos, isso não ocorre para todo mundo, mas às vezes a gente está conseguindo, em alguns cenários, tratar o câncer antes de muitas doenças crônicas com as quais o paciente se apresenta no momento do diagnóstico. Exemplo, um diabetes. No cenário do melanoma, por exemplo, a gente consegue, em cenários selecionados, fazer com que o tumor desapareça, trata por um período de consolidação, para ter certeza que você conseguiu eliminá-lo, e interrompe o tratamento oncológico mesmo para pacientes com doença metastática. Esse é um cenário que a gente não tinha com frequência, com quimioterapia, e que, por exemplo, com imunoterapia a gente passa a ter. Aqueles pacientes que atingem resposta completa, ou seja, você deu a imuno, a metástase desapareceu, você tratou por um período, para esses casos, nesses pacientes, é possível discutir a interrupção do tratamento. Então o paciente fica sem doença, sem tratamento e muitas vezes ainda tratando a doença crônica que já existia. Então é uma perspectiva, um cenário que a gente não tinha. Às vezes com tratamentos de curta duração. Em fevereiro desse ano, o FDA norte-americano, que é a espécie de Anvisa de lá, aprovou uma terapia para o melanoma
quando falha outros tratamentos, pegando um pouquinho o gancho dos mecanismos de resistência, com linfócito infiltrante, que é um tratamento feito uma vez só. Você obtém uma amostra do tumor, isola as células de defesa, fortifica as células de defesa fora do corpo, faz uma químio para desligar o nosso sistema de defesa e reinfundir essas células fortificadas, como se fosse um autotransplante, mas só das células ativas com melanoma, e depois alguns ciclos de uma substância inflamatória que se chama interleucina, com o objetivo de estimular essas células recém-devolvidas para que elas proliferem, cresçam e tenham seu efeito contra o melanoma. Isso é feito num ciclo só. Você administra tudo isso e depois os pacientes que respondem e nos quais o melanoma desaparece têm uma chance muito grande de manter essa resposta por um período longo. A gente está ainda entendendo quanto tempo, mas em muitos casos correspondendo à cura. Então é realmente uma mudança completa de paradigma. Bom, a gente já está encerrando. Eu queria fazer uma última pergunta, uma resposta bem breve. Como é que vocês voltaram da ASCO? Vocês vão para lá praticamente todos os anos. Voltou mais esperançoso, doutor Rodrigo? A gente sempre volta revigorado da ASCO. A ASCO é sempre um estímulo para que a gente continue trabalhando, buscando o caminho, serve de estímulo para a condução de pesquisa clínica. É sempre um momento de muita troca, de muito enriquecimento, de muito aprendizado, mas de fato de muito estímulo para que a gente continue sempre buscando o melhor. Voltou como da ASCO, doutor Gilberto? Eu acho que além de animado, a gente volta energizado. Energizado de ideias, porque a gente precisa desenvolver tratamentos, diagnósticos, alternativas e estudar os tumores aqui nossos prevalentes no Brasil, que não são necessariamente discutidos num congresso norte-americano, né? E a gente volta animado no sentido de como é que eu posso agir em termos de trazer essas novidades para aplicar para as pessoas aqui e como é que eu consigo, vindo de lá, utilizando uma plataforma como essa, né, educar as outras pessoas que não puderam ir, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente, como tem essa função de educador, né, e até mesmo para mastigar e explicar para as pessoas aquilo que elas estão lendo na mídia, porque elas estão lendo isto na mídia, né? Então, acho que faz parte da nossa atividade e agradeço aqui a oportunidade. Bom, eu que agradeço. Queria agradecer a presença do Dr. Gilberto de Castro Júnior, que é oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, especialista em câncer de pulmão e de cabeça e pescoço, e também o Dr. Rodrigo Munhoz, que é oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, especialista em tumores de pele. E obrigada também a vocês que estão aí do outro lado. Obrigada pela audiência. Até a próxima.